Paz do Senhor, amém? Essa é a aula 18, se eu não me engano, porque é muito raro aqui em casa ficar esse silêncio. Minha casa é um entra e sai, né? E não tem ninguém em casa. Só os gatos, o cachorro e meu jabuti e minha mãe, né? E eu tinha prometido a Deus que eu ia gravar todas essas aulas que eu comecei já há um tempão e parei por causa do corre-corre, estuda, trabalha, faz um monte de coisa. Eu parei. Então eu falei, Senhor, me perdoa, eu vou. Então eu quero aproveitar esse momento. Só que eu estava dando um banho na minha mãe e eu botei uma pregação, coisa que eu não costumo fazer, né? Eu gosto de botar louvor, mas eu resolvi botar uma pregação antiga minha. E coincide, né, com eu estar dando banho na minha mãe. Deus veio falando comigo através dessa pregação antiga. Se você puder ver, tem poucas visualizações, mas foi um culto que teve aqui em casa. Você não vai me ver como está me vendo agora. Por quê? Porque eu tinha o hábito de botar o celular em cima do púlpito e pregar. E quando terminava eu desligava, né? Aí a Diana começou a segurar o celular para mim, né? E a intenção é ganhar almas, a intenção não é aparecer. Então acho que fica bem visível nos meus primeiros vídeos antigos você não me vê. A Diana que se propôs a estar segurando, né, pra todo mundo reclamando e porque a gente não consegue te ver, eu falando, a ideia não é me ver, a ideia é ver Jesus através do que está sendo dito. E eu acho essa pregação interessante, né? Apesar de ter poucas visualizações, eu vi Deus falando comigo agora enquanto eu dava um banho na minha mãe, porque nesse dia a igreja estava muito cheia, e Deus mudou a pregação toda, né? Tanto que você vai ver que eu começo de trás para frente, vou falar a palavra lá na frente, e o nome dessa pregação é Aprendendo com Ele como proceder. Você coloca o título e bota Pastora Márcia M. Cunha. Eu não boto pastora para aparecer, mas é que eu tive o desgosto de ver alguns vídeos no YouTube que aparentemente falavam de Deus, mas como eu sou conhecedora da Bíblia, conhecedora da palavra, eu comecei a perceber o engano, a mentira. Então houve, tinha botado Márcia Cunha, descobri que no YouTube tem muita Márcia Cunha, aí ficou Márcia M. Cunha. Mas ao ver esses vídeos, onde eu achava que eram pregações que vinham da parte de Deus, porque aparentemente eram luz, eu comecei a perceber as mensagens subliminares, porque eu conheço a palavra, eu conheço a Bíblia, e eu comecei a ver que estava sendo distorcida a palavra do Senhor. Então, para que não houvessem dúvidas de que eu quero pregar o que ele manda, tá? Eu coloquei no nome dessa pregação, eu botei no meu nome, Pastora Márcia Micuia, mas não é porque eu quero aparecer, né? Como eu costumo dizer, carteirinha não expulsa demônio, carteirinha não cura enfermo, carteirinha não leva para o céu, né? Mas para que não haja dúvida. Sim, é um cargo que Deus me deu, é um cargo que eu briguei com Deus porque eu não queria, apanho muito, apanho muito. Ultimamente está vendo um trenzinho doido aí, coisa de maluca aí, né? Mas para abafar meu ministério, mas eu tô tranquila, tá na mão de Deus. E enquanto isso, eu vou estudando no meu curso técnico de enfermagem, né? Professor Evandro, não dá mole não, muita coisa. E vamos para aula. O nome do vídeo é Aprendendo com Ele a Como Proceder, pastora Márcia M. Cunha. Vê lá, você vai gostar. Amém? Aliás, ouve, escuta, porque ver você não vai me ver. Essa é a aula 18, provavelmente eu acho que, se não me engano, tá faltando a 17. Eu costumo dizer que essa aula do curso de casais e família, para você que está chegando agora, são online, ele tem direito a certificado quando é dado na igreja. Eu acho que o curso dado na igreja é completamente diferente do curso online. Eu vejo assim, eu não sei explicar, mas parece que quando entra uma pessoa, parece que a palavra muda toda. Então eu vejo Deus direcionando a cada uma dessas pessoas. O curso online ele foi criado por causa da Covid, pessoas me pediram para estar colocando, já que não podiam ter acesso, né? A nossa igreja ela não fechou, a nossa igreja durante o Covid permaneceu aberta. Por quê? Porque um pouco antes do Covid, Deus me deu a campanha de sangue, e Deus me deu em Êxodo, não me lembro agora, mas a passagem onde você mata um cordeiro, unge os seus portais,
né? E aonde você vê, onde Deus passasse e ele visse, aliás, desculpa, eu tô tentando correr, né? Porque daqui a pouco chega alguém mal barulhado aqui em casa. Onde Deus passasse e ele visse o sangue do cordeiro, um sangue sem mácula, um sangue, sabe, de um animal sem mácula, sem nada, porque tinha que simbolizar Jesus Cristo, sem pecado, sem nada, limpo, branco, perfeito. Então tinha que ser esse cordeiro, onde a morte passasse, ou seja, o próprio Deus passando, e visse isso, a morte não poderia entrar e não mataria o primogênito dentro daquela casa. E Deus me deu essa campanha. E eu anunciei numa quinta-feira, né, que os nossos cultos eram às quintas, depois passou para quarta. Eu anunciei numa quinta-feira que essa campanha ia começar na outra quinta. Só que foi um pouco na época do carnaval e logo em seguida, no outro culto, não deveria ter culto, porque havia que tinha que fechar as igrejas, tinha que fechar a loja, tinha que fechar tudo, e eu surtei. E eu notifiquei a igreja. Eu falei, a igreja estava cheia de crianças, jovens, velhos, e eu falei, quem não se sentir seguro, você fica em casa, não vem, né? Mas eu vou fazer o que Deus me mandou. Eu fiz a campanha assim, ó. Foram 2 anos de campanha de sangue assim, mas ninguém da nossa igreja teve Covid. Aí fica aquele povo desviado, mandado do inferno, do capeta, me perdoe dizer, não, é porque é sintomático, me perdoe, mas nem sintomático teve aqui. Né? Teve uma gripe forte. Por quê? A missionária Maria chegou a achar que estava com Covid. Por quê? Né? Isso já no final dos 2 anos, já passaram um tempo. Por quê? Porque os patrões dela, que não quiseram ela, né? Que deixaram ela em casa, porque faxineira, né? Empregada doméstica só ganha esse trabalho, infelizmente. Ela ficou sem receber, com medo de pegar Covid, né? Ela longe, eles pegaram. Trancado dentro de casa, eles pegaram o Covid. E a filha que morava em outro estado, desesperada, pediu ajuda a Maria. A Maria orou, porque nada pode ser feito sem oração. E ela correu para a igreja, correu para casa e ficou com esses idosos, cuidando dele. Mas ela também, porque crente é assim, meu filho. Não pensa que fé, não, fé é você enfrentar teus medos, sabendo que aquilo que Deus te mandou, aquilo a qual Deus te enviou, isso é fé. E aí ela pegou uma gripe forte, parece que ela fez de 5 a 6 testes de Covid e todos deram negativo. De tanto medo que ela tava, mas deram negativo, né? Ficou perto de mim, eu não peguei, ficou perto da minha mãe, que não poderia, porque ela perto de mim, ela passa por minha mãe também não teve Covid, ninguém teve Covid, amém? E ela acho que teve essa crise, eu diria que um resfriado forte, né? Uma gripe, por quê? Medo. Quando você tá com medo de alguma coisa, meu querido, dor de cabeça é aneurisma. Põe isso no teu coração. Você precisa sacudir a tua fé. Como diz a minha irmã, você precisa chacoalhar, você precisa agitar. Fé não é ter certeza absoluta. Fé é você não ver, mas acreditar naquilo que Deus falou contigo. Então vamos para a aula 8 minutos e 36 segundos depois. Essa aula significa ser feliz ou ter razão. Como você pode ver, eu peguei esse desenho da internet. Um vai para lá, o outro vai para cá. Aqui é ser feliz, aqui é ter razão. Essa é a aula 18. Né? Essas aulas são espirituais, não tenho a mínima ideia qual é a aula 17, onde ela foi parar. Então vamos aqui para a aula 18 e depois eu coloco a 17, amém? Tem um texto aqui para reflexão, que eu recebi esse texto quando eu fazia o curso de casados para sempre, no Ministério Unificar, pastor Marcelo, hoje bispo Marcelo, pastor Evanclé. Mas meus pastores mesmo, que me davam, meus líderes aqui, era a missionária Jussiara e o presbítero Almir, que eu chamo de meus pastores, porque foi eles que me ajudaram num momento muito difícil, onde eu queria me separar, onde eu fiz esse curso porque eu queria me separar, né? E eles vieram, hoje eu sou casada, para a glória de Deus, sei lidar melhor com essa minha segunda chance, que eu já falei para vocês que foi uma segunda chance de Deus, né? Então, não vamos desistir não, irmão, vamos procurar achar a resposta, é o que Deus está falando hoje, procurar achar a resposta, porque desistir, hoje eu acordei de manhã com essa palavra, desistir é muito fácil desistir.
Está sendo muito difícil para mim, que sou semi-analfabeta, fazer um curso técnico de enfermagem. Estou tendo que estudar mais do que as outras pessoas para poder me atualizar, para poder até falar errado, eu falo, para poder acompanhar essas pessoas. Então era mais fácil para mim desistir, mas eu não vou desistir. Eu preciso lutar mais que outras pessoas. Isso é um pouco cansativo. Deus está falando com você. Talvez você tenha que fazer mais do que outras pessoas para conseguir chegar onde Deus determinou na tua vida. Mas Ele está falando, não desista, porque desistir é muito fácil. Deus não te chamou para desistir. Amém? Eu vou ler o texto que está escrito assim. Vou tentar correr o máximo que eu puder. Ser feliz ou ter razão. 8 da noite, numa avenida movimentada, um casal já atrasado para jantar na casa de uns amigos. O endereço é novo e ela consultou no mapa antes de sair. Ele conduz o carro, ela orienta e pede que vire na próxima rua à esquerda. Ele tem certeza que é à direita. Discutem, percebendo que além de atrasados poderiam ficar mal-humorados, ela deixa que ele decida. Ele, coisa rara, né, mulher sábia? Fecha parênteses. Ele vira à direita e percebe então que estava errado. Embora com dificuldade, admite que insistiu no caminho errado enquanto faz o retorno. Coisa rara. Homem sábio que pede perdão. Fecha parênteses. Ah, meu Deus, vamos lá, vamos lá. Ela sorri e diz que não há nenhum problema se chegar alguns minutos atrasados. Abre parênteses. Gente, quando uma pessoa admite que errou, uma palavra branda, ela, sabe, faz cessar. Né? Se ele insiste ali, ele podia acabar estressando ela e ela acabar perdendo a paciência. Né? Nós temos o poder de ir a Deus. Imagina o ser humano, que é humano, é carne, ao próximo a nós, né? Não tem... A palavra fala que Moisés era muito manso e o povo fez ele bater na rocha e 2 vezes, gente, pelo amor de Deus. Vamos lá. Ele admite, né, enquanto faz o retorno. Ela sorri e diz que não há nenhum problema se chegar alguns minutos atrasado. Mas ele ainda quer saber. Se tinha tanta certeza, ele perguntando, né, que eu estava indo pelo caminho errado, devia ter insistido um pouco mais. E ela diz: entre ter razão e ser feliz, prefiro ser feliz. Estávamos à beira de uma discussão. Se eu insistisse mais, teríamos estragado a noite, né? Essa história ela foi contada por uma empresária durante uma palestra sobre simplicidade no mundo do trabalho. Ela usou a cena para ilustrar quanta energia nós gastamos apenas para demonstrar que temos razão, independente de tê-la ou não. Ou seja, quando nós achamos que temos razão, nós nos empenhamos tanto, que preferimos acabar com a felicidade do momento. Às vezes de um churrasco, de um almoço com a família, de uma saída. Às vezes você fica um tempão sem sair com o teu marido, com a tua esposa, com o teu cônjuge. E na hora que você tem uma oportunidade de sair com a tua família, sempre acontece que o capeta sempre levanta alguma coisa. Às vezes é o capeta, irmão, mas às vezes somos nós mesmos. O nosso temperamento, a nossa personalidade. Precisamos mudar. O curso de casais e família da Assembleia de Deus Jesus, o Bálsamo de Gileade, Ministério de Casais e Família, para quem está recomeçando, ou construindo, para quem está construindo, quem está começando agora, ele vem falando para nós mudarmos a nós mesmos. É isso, né? Ser feliz ou ter razão. Muitas vezes, isso aqui é eu escrevendo agora, tá? Faz tempo que eu não dou essa aula, então não trazendo a lembrança, mas agora sou eu. Essa empresária, ela deu essa palestra falando isso, mas agora eu. Muitas vezes temos razão e isso faz bem ao ego, né? É tão bom ter razão, né? Ai, como é bom. Ai, eu gostoso demais. Gente, não vou mentir pra vocês, não. Não vou enganar vocês, não. É muito bom ter razão, né? Isso faz bem pro nosso ego, né? Mas eu, Márcia, costumo me entristecer muito quando eu aviso alguém de que alguma coisa vai dar errado e aquela pessoa insiste, ela cai naquele precipício, ela trilha aquele caminho, né? Porque a palavra de Deus fala que é caminhos que parecem direito ao homem, mas no final leva o caminho de morte.
e muitas vezes aconselhando casais, jovens, crianças, usuários de droga, prostituta. Eu trabalho com esse tipo de gente, né? Eu vejo as pessoas insistindo nos seus erros, vejo caminhos sendo destruídos, casamentos, vejo jovens, né, que ficaram viciados, alcoólatras, né, com essa história de beber não é pecado. Quantos jovens têm ficado alcoólatras? Beber é pecado, sim. E quando eu falo para alguém que não é, e esse alguém vai e cai, a responsabilidade se torna minha. Mas eu não sou profeta. É assim, irmão. A partir do momento que você fala alguma coisa, que essa palavra gera vida, você é boca de Deus. Mas eu nem sirvo a Deus, mas é boca de Deus, porque a tua boca foi feita por Deus, a tua voz foi feita por Deus. Todos nós somos profetas, o véu foi rasgado. E se essa palavra gera morte, a responsabilidade também é nossa. O sangue daquele inocente está sobre nós, né? Então, muitas vezes é legal ter razão, mas eu, pastora Márcia, quando eu vejo alguém trilhar e eu vejo que deu errado, eu não me sinto bem. Eu me sinto muito mal mesmo. E é por isso que eu estou insistindo em pregar o evangelho, mesmo embaixo de pedradas. Então, que essa aula possa fazer você refletir se vale a pena ter razão o tempo todo, se não está na hora de parar para ouvir um pouquinho a outra pessoa que está falando, pedindo perdão. É tão bom. Até agora a gente vem falando, olha só, né? Que coisa linda, se calar mesmo sabendo que está certo, para ser feliz e pedir perdão quando se sabe que está errado, para ser feliz, né? Numa briga, todos nós somos perdedores. Eu prego, eu repito e escrevi isso aqui. Até que aparentemente tinha razão. Brigas, elas desgastam muito o relacionamento, né? E eu não vou te falar isso porque eu não brigo, não. De vez em quando eu e o João a gente se estranha. Somos completamente diferentes. Aí nós pegamos o hábito do seguinte, tentar conviver. Como duas pessoas completamente diferentes podem conviver, né? Tentando respeitar um ao outro, pedindo perdão, reconhecendo. Quando ele vê que eu tô mais... pastor Márcio, se você fica mal-humorado, fico. Quando eu tô muito cansada, eu costumo ficar mal-humorada. E para glória de Deus, eu tenho 2 filhas ótimas. Meu filho já tá casado. Que quando eu começo a resmungar muito, elas falam assim, mãe, vai dormir. É como se um interruptor onde elas falam, mãe, tu tá chata pra caramba, você está cansada. Minhas filhas conseguem entender que eu fico chata quando eu tô muito cansada. Elas me veem acordar muito cedo, dormir muito tarde, sabem que eu não durmo se elas não chegarem, enquanto elas não chegam. Então elas têm noção, sabem que eu acordo no meio da noite, meu marido também, para cuidar da minha mãe. Então isso altera o nosso humor. Isso deixa você, procura descansar. Tô falando contigo, mas eu tô recebendo a palavra, amém? A palavra de Deus. Tenta descansar. Eu sei que pra mim é difícil. Eu tenho que acordar no meio da noite para ver se minha mãe tá respirando, para ver. Minha mãe não fala. Então, eu fico muito cansada, eu fico mal-humorada. Então, isso faz parte de ser humano. Eu sou humana, você é humano, nós somos humanos. Então, a gente tem que ver. E as minhas filhas já perceberam. Eu tenho uma família ótima, irmão. Como tem pessoas que têm uma família maravilhosa, mas não conseguem ver isso. Tenta ver essas coisas, porque vale a pena ser feliz e não ter razão, amém? Muitos brincando respondem que preferem ter razão. Quando você pergunta para alguém, o que você prefere, ter razão ou ser feliz? A maioria prefere ter razão, né? Prefere brigar o tempo todo. Vamos preferir ser feliz, né? Pessoas que não admitem seus erros são pessoas arrogantes e orgulhosas. Isso é bíblico, hein? Isso é bíblico. Pessoas que não pedem perdão são arrogantes e orgulhosas. Deus ainda abate soberbo. Arrogante não agrada a Deus. Amém? Orgulho não agrada a Deus. 2 defeitos que dificilmente definem um verdadeiro cristão. Cristão arrogante, você vai encontrar um monte. Cristão orgulhoso, você vai encontrar um monte. Cristão que não pede perdão, você vai encontrar um monte, né? Mas o verdadeiro cristão, ele pede perdão. Fica ligado nisso, porque nós não fomos chamados para agradar o homem, nem apareceu para o homem, mas agradar a Deus, amém? Em Jó, capítulo 35, versículo 12, clamam, porém ele, Deus, não responde por causa da arrogância dos maus. Está em Jó, capítulo 35, versículo 12. Faço questão de repetir. Clamam, clamar, ou seja, oram já no desespero, porque há uma diferença de orar e clamar. Orar é quando eu falo baixo, clamar é quando eu já grito ao Senhor. Clamam, porém ele, Deus, não responde por causa da arrogância. Vamos vigiar, hein? E Deus chama os arrogantes de
maus. Isaías, capítulo 2, versículo 17. E a arrogância do homem será humilhada, e a sua altivez, se abaterá. Está em Isaías 2,17. Em Jó, capítulo 40, versículo 11. E atenta para todo soberbo e abate. Quem o abate? Deus. Deus abate o soberbo. Ezequiel, capítulo 21, versículo 26. São versículos que eu tirei da Bíblia aqui para endossar, né? Isso que eu falei, porque tem muita gente achando que a pastora Márcia que está falando. Opa, não é não. Eu sou papagaio de Deus, eu só repito o que Deus manda, eu só repito o que Deus me ensinou, eu só repito o que Deus fala, amém? Em Ezequiel, profeta Ezequiel, capítulo 21, versículo 26, está assim: exalta o humilde e humilha o soberbo. Ou seja, todo aquele que se humilha, não é se humilhar diante do homem. Quando você pede perdão ao homem, você não está se humilhando diante do homem, você está se humilhando diante de Deus. Põe isso no teu coração, amém? Que foi o que o Espírito Santo me ensinou. Quando eu peço perdão ao homem, eu não estou me humilhando ao homem. Mesmo que ele não aceite meu perdão, mesmo que ele me humilhe, ele vai ter que dar conta a Deus, porque quando eu peço perdão, eu estou me humilhando ao Senhor, porque eu estou obedecendo a palavra do Senhor. E Deus, ele olha, ele tem compromisso com quem tem compromisso com ele, uma aliança inquebrável. Ezequiel 21, 26, repetindo: exalta o humilde e humilha o soberbo. Ou seja, se tu pediu perdão a alguém e essa pessoa te humilhou, aguarde, confie, não ore para que isso aconteça, que isso é oração de macumbeiro, amém? Senhor, olha lá o que ele fez, mata ele, bate ele, põe na cama. Isso é oração de macumbeiro, para com isso. Ora para Deus abençoar, ora para Deus revelar, ora para Deus tocar na mente, para abrir a audição, para quebrar o coração de pedra, para tornar essa pessoa mais parecida com ele, entendeu? É assim que a gente ora. Provérbio 28, 25. O orgulhoso de coração levanta contendas, mas o que confia no Senhor prosperará. Eu botei aqui, uma observação. Existe um orgulho saudável, porque muitas vezes a gente não entende o que é orgulho, né? Tem esse orgulho que é soberba, é confundido com soberba porque são irmãos gêmeos. Mas tem um orgulho saudável, mais conhecido como admiração por alguém, como a um filho, alguém próximo até de nós mesmos. Mas como a maioria das coisas é o excesso que é pecado, até com esse devemos ter cuidado, porque quando excede, passamos para o orgulho depreciativo que fere os outros, amém? Esse orgulho é a admiração. Só toma cuidado para não ferir com excesso de orgulho e também para não virar idolatria, tá? Porque Deus não divide a glória dele com ninguém, Deus tem ciúme de nós. Admire seu filho, admire a pastora Márcia, se der para admire seu professor, admire o seu líder, seu pastor, sua pastora, admire a você mesmo, mas cuidado para não deixar esse orgulho de si mesmo, orgulho do seu pastor, orgulho do seu cônjuge, orgulho dos seus filhos, orgulho do seu trabalho, haverá idolatria. Só tome cuidado com isso, amém? Beijo na alma. Fui!